E aí, galera, tudo bem? Aqui vai mais uma aula de suporte da disciplina ELT 090, Laboratório de Eletrônica 2. E basicamente hoje a gente vai discutir um pouco sobre a polarização do estágio de potência. No caso do estágio de potência, a gente tem um guia que apresenta algumas variações topológicas, né? A gente não vai fazer uma videoaula sobre isso, mas uma coisa importante é discutir sobre a polarização desse estágio, uma vez que a gente usa em amplificadores de áudio e também a maioria dos amplificadores operacionais integrados também, uma topologia de saída baseada em classe AB. Mas por quê? É, Pensando nas topologias classe A, classe B e classe AB, que são topologias mais comuns de se encontrar em amplificadores. Né? Existem outras, como a classe G, classe H, que seja, mas para amplificadores mais simples, essas três são as mais comuns. No caso da classe A, ela é uma topologia onde eu vou polarizar o meu transistor de saída para ele atuar a 360 graus, ou seja, ele vai conduzir toda a corrente de carga. É como se fosse um amplificador coletor comum típico, né, que a gente usa nas nossas análises de baixa potência mesmo. Isso vai fazer com que eu tenha uma qualidade da reprodução da tensão de saída muito boa. Né? Então vai ter uma baixa distorção harmônica. Mas em compensação, como eu estou polarizando meu transistor basicamente para ele conduzir o tempo todo, esse transistor dissipa muita potência, então a eficiência do meu circuito cai demais. Né? Eu demando, em função disso, o uso de sistema de refrigeração, ou dissipadores, que seja, ventiladores, muito pesados e muito caros. No caso da topologia classe B, ela reduz bastante a perda do estágio de saída, né? Uma eficiência teórica que pode ir até 78%, na prática 50%, 60%, mas em compensação eu tenho dois transistores, cada um conduz só 180 graus, eu vou ter uma zona morta próximo da passagem por zero da tensão de saída, onde eu tenho uma distorção de crossover. Né? Então a realimentação tem que atuar demais para compensar essa distorção e acaba que a qualidade da reprodução do meu circuito fica muito abaixo. Né? Para a maioria dos usos que a gente tem, não focados em áudio, isso não é nenhum problema, mas para áudio, como você quer uma qualidade de reprodução muito grande, isso pode ser problema. E o classe AB é um meio termo, é onde eu vou ter uma polarização desse estágio de push-pull, que é um estágio classe B, na verdade, né, fazendo com que na passagem por zero, tanto o transistor de cima e o transistor de baixo conduzam ao mesmo tempo. E aí eu tenho uma melhora da qualidade da reprodução da tensão, ou seja, reduz a distorção, sem afetar significativamente as perdas desse circuito. Né? Qual que é o problema disso? Né? Até o momento, a gente está usando uma polarização baseada em uma série de diodos, né, que vão dar a compensação das tensões de base emissor dos transistores Darlington na saída, né, e polarizá-los um pouquinho para ter essa eliminação do crossover. Mas, se a gente pensar do ponto de vista prático, o que eu tenho é o seguinte, né, eu vou ter uma corrente de polarização, vou chamar aqui de bias, só para diferenciar da corrente de polarização do segundo estágio, que está aqui. Né, e essa corrente de polarização, ela vai, juntamente, né, com a corrente que vai para a saída do meu circuito, né, ela vai fazer com que esses transistores esquentem. E como eles são transistores TBJ, nesse exemplo aqui, o problema que a gente encontra, a gente já discutiu até em outro momento, é que a relação da tensão de base emissor com a corrente de coletor desses transistores, como a gente bem sabe, é uma exponencial, né? E lembrando novamente, né, essa polarização é exatamente para gerar uma pequena tensão de base emissor aqui nesses transistores, né, que vai fazer com que eles conduzam um pouquinho, né, que eles conduzam essa corrente de polarização. E o problema é que se, como a tensão de base emissor de polarização ela é fixa, né, uma vez que ela é definida pela série dos diodos, se eu tiver um aquecimento desse estágio, e esse aquecimento vai acontecer porque é um estágio de potência, a ideia é que passe corrente elevada nesses transistores, o que eu vou encontrar é uma variação dessas curvas, né, sempre caminhando para a esquerda à medida que o transistor esquenta. Joia. E aí, se eu tenho uma tensão de polarização fixa, à medida que eu vou movimentando para a esquerda, né, a minha corrente de polarização ela vai aumentando. Né? Isso vai fazer com que o estágio entre em alavanche, né, e acabe esquentando demais. Obviamente isso não é infinito, porque como eu tenho um dissipador, vai existir um ponto de equilíbrio que vai estabilizar esse aumento, mas normalmente acontece
isso vai acontecer numa corrente um pouco mais elevada, fazendo com que o meu estágio classe AB caminhe para uma classe A e as perdas do meu circuito aumentem demais, né? Bom, e aí? O que eu posso fazer nesse caso? Uma vez que isso é uma situação dinâmica, não dá para eu compensar isso no projeto. Uma possibilidade, né, que é muito utilizada, eu posso acrescentar resistências de degeneração aqui, né, nos emissores desses Darlingtons, né? Vai fazer o mesmo efeito que a gente já discutiu em outros momentos, né? Que à medida que essa corrente aumenta, a queda de tensão nesses resistores aumenta também, fazendo um pouquinho de realimentação térmica. O problema é que para fazer isso funcionar bem, essas resistências podem ter que ser muito grandes, e isso não é interessante, já que são um estágio de potência, né? Eu quero ter uma resistência baixa até para não afetar a resistência de saída do meu circuito e não aumentar mais as perdas, né? Então isso não é uma solução muito prática, apesar que a gente usa essas resistências nos nossos circuitos, mas essas resistências têm valores muito baixos, em torno de 0,33 ohms, 0,22, dependendo do que a gente quer fazer. Então não são resistências que por si só sejam capazes de fazer essa realimentação térmica. Então a solução, na verdade, é tentar fazer com que a tensão de polarização varie para compensar isso, né? O problema é que se eu manter a minha estrutura de polarização como sendo basicamente uma série de diodos, eu não consigo fazer essa compensação. Porque para fazer a tensão de polarização variar, eu precisaria que os meus diodos percebessem essa variação de temperatura dos meus transistores. E é muito difícil fazer isso com uma série de diodos. Então, existe uma solução que é muito utilizado em circuitos de áudio, né? Em circuitos integrados pode ter uma variação maior, porque eu tenho mais controle, né, do meu circuito, que é usar o que a gente chama de multiplicador de VBE. O que é o multiplicador de VBE? A ideia é que em vez de ter uma série de diodos, ou um resistor, ou qualquer outra topologia, eu substitua isso por um circuito ativo. Esse circuito ativo nada mais é do que um divisor de tensão na base de um transistor. Então tem aqui um transistor TBJ, né? E é isso, né? Esse é o meu circuito. Então aqui eu tenho um R1 e um R2, e a minha tensão de polarização ela é tomada entre coletor e emissor deste circuito. Beleza? Qual que é a ideia por trás do multiplicador de VBE? Bom, então aqui está o desenho dele destacado, né? Então a ideia é o seguinte, a corrente de polarização ela vai entrar nesse cara. De novo, eu vou desprezar as correntes de base que vão circular aqui, né? Lembrando que a ideia do estágio de potência é ter um ganho muito elevado, de forma que essas correntes sejam baixas, né? E aí essa corrente ela vai se distribuir basicamente por aqui, não de uma forma igualitária, né? Mas qual que é a ideia? A ideia é que, lembrando que eu tenho uma tensão nesse resistor R2 de 0,7 volts, ou, né, que é basicamente a tensão de base emissor do transistor do multiplicador, né, fazendo com que essa corrente aqui, ó, que eu vou chamar de IR2, seja igual a 0,7 sobre R2. Beleza? Bom, se eu assumir que o beta desse transistor é relativamente grande e desprezar, para fim de argumentação, a corrente de base aqui, posso falar que essa corrente IR2 está passando também por IR1, né? E aí, basicamente, a tensão de polarização, né, que é a soma das quedas de tensão em R1 e R2, né, ela pode ser aproximada como sendo IR2 que multiplica R1 mais R2. Beleza? Agora, IR2, de uma forma mais genérica, né, é basicamente a tensão de base emissor do transistor dividido por R2. Beleza? Isso vai multiplicar por R1 mais R2. Né? Se a gente manipular um pouquinho essa expressão, eu vou encontrar que 1 mais R1 sobre R2 vezes a tensão de VBE é igual à tensão de polarização do meu circuito. Perfeito? Então, o nome multiplicador de VBE sai dessa expressão, porque a gente pode ver que a tensão de polarização que a gente atinge é a tensão de base emissor multiplicada por um ganho, que é dado pelo divisor de tensão construído a partir de R1 e R2. Tá, e daí? E daí que agora, na hora de implementar esse cara, eu posso fazer essa resistência R2 aqui
variável, né? Então vou ter essa resistência variável, de forma que eu possa ajustar em loco o valor dessa polarização, beleza? Na prática, essa implementação era feita da seguinte forma, né? Se a gente pensar no que é implementado hoje nos circuitos profissionais, né? Então normalmente a gente tem uma resistência fixa associada em série com um input, né? E aqui vem o nosso circuito. Basicamente é isso. Normalmente também tem uma resistência bem pequenininha aqui, em torno de 10 ohms a 15 ohms. Né? Ela não faz nenhuma diferença do ponto de vista de funcionamento. Né? Proteção também não é tão relevante, já que eu tenho fontes de corrente polarizadas ali. Né? Mas é interessante colocar essa resistência do ponto de vista prático. Né? E aqui sairia o nosso VPOL. Por quê? Porque na hora de implementar esses circuitos, né, é interessante você ter algum tipo de resistência em série com seus elementos para você medir corrente. Então, por exemplo, se você quiser medir a corrente no transistor aqui, essa corrente que basicamente passa aqui, né, desprezando a corrente de base novamente, eu posso simplesmente vir aqui e medir a tensão nesse resistor, né, e aí eu tenho uma estimativa dessa corrente. Eu não preciso abrir o circuito na vida real, né? Então, normalmente você vai encontrar essas resistênciazinhas que servem como um shunt para você medir corrente, né? Outra coisa importante é que na implementação prática existe sempre um capacitor aqui, ó, paralelo com essa fonte. Esse capacitor ele não serve para nada do ponto de vista de funcionamento também, né? Ou seja, na análise CA e tudo mais, né? Ele não afeta bem o desempenho desse circuito, mas ele é importante pelo seguinte: caso você tenha algum ruído vindo por aqui, né, então essa corrente aqui pode ser uma corrente contínua com pequeno ruído, né? Como é um capacitor relativamente grande, em torno de uns 40 microfarads, nessa ordem de grandeza aí, o que acontece é que ela bypassa esse ruído. Então ele não vai vir para a polarização do meu circuito e não vai gerar ruído de polarização para o meu estágio de potência. Então normalmente esse capacitor serve para isso. Então esse é o multiplicador de VBE, beleza? Ele serve para a gente poder fazer esse ajuste no loco. Só que ele tem outra vantagem também do ponto de vista térmico, né? Então vamos discutir o seguinte. Então aqui está o nosso circuito do estágio de potência simples, né, com Darton na saída. Então aqui eu tenho meu multiplicador de VBE, né, e a gente sabe que esses transistores vão aquecer. O que eu tenho é que eu vou colocar esses transistores num dissipador, né? Vou fazer um desenho bem chinfrinho aqui, né? Então esses dois transistores normalmente eles vão estar conectados no mesmo dissipador. Por exemplo, eu vou colocar um transistor aqui, vou colocar outro transistor aqui. A ideia é que caso um esquente mais do que o outro, esse dissipador vai se aquecendo, né? E eu vou fazer um equilíbrio térmico entre esses dois, né? Agora, se eu mantiver a tensão de polarização aqui fixa, né, vai existir aquele problema de avalanche, né? Esses transistores vão aquecer, né, vão ir com a mesma tensão, vão puxar mais corrente, vão aquecer mais, e assim por diante. Agora, imagina que eu vou colocar também esse transistor no mesmo dissipador, ou seja, por exemplo, vou colocar esse transistor aqui, ó, né? Então esse transistor aqui é o transistor da polarização. O que vai acontecer? Vai acontecer que se os transistores de potência começarem a aquecer, eles vão aquecer o meu dissipador e, consequentemente, vão aquecer o meu transistor da polarização. Como isso vai fazer com que a tensão de base emissor desse transistor para uma determinada corrente, né, que passe aqui no meu coletor, reduza, né, o que vai acontecer é que a tensão de polarização, como ela é basicamente um ganho, né, vezes a tensão de base emissor, né, como essa tensão de base emissor vai cair em função do aumento de temperatura, a tensão de polarização também vai cair. E ela vai cair de uma forma que ela vai compensar o aumento de corrente que foi causado pelo aquecimento dos transistores de saída. Ou seja, pensando numa sequência, a temperatura dos transistores subiu, fazendo com que a corrente no coletor dos transistores de saída cresça. Com isso, também, né, com o aumento de temperatura, a tensão de base emissor do transistor de polarização cai, né, fazendo com que a tensão de polarização do meu estágio caia, e com isso
a tensão de base emissor dos transistores de saída vai cair também, porque ela é uma fração da tensão de polarização e, consequentemente, a tensão de coletor diminui, fazendo com que a temperatura caia também. Perceba que tem uma realimentação aqui, a temperatura sobe, a corrente sobe, fazendo com que a polarização caia, que vai compensar esse incremento, e isso vai gerar um novo equilíbrio, né? E eu não tenho problema de avalanche, né? Qual que é a questão? A questão é que agora eu tenho que selecionar o meu transistor do multiplicador de VBE com um encapsulamento que me permita acoplá-lo ao dissipador. Então, apesar do ponto de vista de corrente e tudo mais, eu poderia usar um BC, né, que me dá um encapsulamento do tipo TO92, que é esse encapsulamento mais ou menos assim, esse cara não vai no dissipador, então eu não vou usar ele. Eu poderia usar, por exemplo, um BD, né, o BD ele tem um encapsulamento mais ou menos assim, né, onde aqui atrás eu tenho uma chapinha metálica, então posso parafusar isso no meu dissipador, ou usar um tipo TO 220, por exemplo, né, onde eu tenho aqui uma chapa metálica, que vai vir aqui atrás, né, e eu posso parafusar isso no meu dissipador, né. Lógico que aí eu vou usar transistores que têm um calibre de corrente um pouco maior, mas não estou procurando usar esse calibre, não tenho necessidade desse calibre de corrente, é só para poder fazer um acoplamento térmico mais interessante, beleza? Agora, essa compensação térmica ela é importante para evitar avalanche nos circuitos, mas ela tem que ser feita de uma forma que depende do tipo de estágio de potência que eu tenho. Neste exemplo com o Darlington, né, o que eu tenho? O Darlington ele é um tipo de estágio de potência chamado emitter follower, né? Existem várias outras implementações disso. Neste tipo de circuito, existe o problema de avalanche com os transistores de potência. Então, o transistor da polarização tem que vir no mesmo dissipador que os transistores de potência, como foi exemplificado aqui. Agora, se você for usar um amplificador com estágio de saída do tipo CFP, ou Complementary Feedback Pair, o que acontece é que o próprio estágio de potência tem uma realimentação térmica para não deixar os transistores de potência entrarem em avalanche. O problema é que os transistores de driver que existem nessa topologia, eles podem entrar em avalanche. Aí, no caso, a polarização tem que entrar no mesmo dissipador que os transistores de driver, né? Eu vou fazer aqui um exemplo, eu vou desenhar um exemplo aqui para vocês entenderem. Então esse aqui é um circuito com a saída do tipo CFP, né? Então esses aqui são os transistores de potência, então vou chamar de Q1 e Q2, né? E eles têm uma realimentação térmica provocada pelo tipo de conexão, né? Uma vez que se eles esquentarem, né, vai existir uma compensação aqui, onde a corrente nos resistores de polarização aqui vai diminuir, e isso vai compensar isso. O problema é que se os drivers, que são esses transistores Q3 e Q4 aqui, esquentarem, não tem ninguém que compense. Então existe a necessidade de fazer essa compensação térmica usando a polarização. Então, no caso do CFP, né, a polarização tem que ir no mesmo dissipador desses caras aqui, Q3 e Q4. Então, só para a gente explicitar, esses transistores aqui vão no mesmo dissipador. Quer dizer que eu não preciso colocar Q1 e Q2 no dissipador também? Não. Eu preciso também que Q1 e Q2 estejam no mesmo dissipador. Beleza? Posso colocar os 5 transistores no mesmo dissipador? Posso, não tem nenhum problema. Uma coisa interessante é que no caso do driver, como a corrente que vai passar por esses 3 transistores aqui é muito pequena, eu não preciso fazer um dissipador muito massivo. Posso usar qualquer tipo de chapa metálica ou um dissipador mais simples, que é só para fazer equilíbrio térmico, né? Ele não precisa efetivamente dissipar muita potência, né? Então não precisa ser um dissipador grande, pode ser uma coisa muito simples. Mas eu preciso fazer algum acoplamento térmico entre esses 3 transistores para o CFP funcionar. E a gente já montou isso no laboratório e realmente, sem esse tipo de compensação, esse circuito entra em avalanche, ele tem vários problemas, ele não funciona bem.
né? Então isso não é um detalhe, é uma coisa crucial para o funcionamento desse tipo de amplificador. Beleza? Então é isso, gente. O que eu queria falar sobre a polarização de estágio de potência é isso. Então eu recomendo sempre usar um multiplicador de EBE para poder fazer um ajuste em loco, né, do nosso circuito. No caso da simulação, é importante sempre na hora de simular o estágio de potência medir as correntes nos transistores de saída para ver se elas estão controladas ou não, porque às vezes a simulação engana a gente e mostra um circuito perfeito, mas quando você vai ver a corrente no transistor, ela está lá em 20 amperes, significa que eu estou em classe A, minha polarização está mal feita. Então é importante sempre fazer isso para não comprometer as suas análises. Na prática, se você errar, vai queimar tudo, então a gente faz um ajuste em loco bem controlado no laboratório, beleza? E é sempre importante prever colocar esse transistor de polarização do multiplicador de BE junto com os transistores importantes para fazer uma realimentação térmica e evitar a avalanche dos nossos amplificadores de áudio. Beleza, gente? Então é isso. Até a próxima aula.